estão? Tudo bem? Fortes para poder a gente continuar aqui uma nova semana, nova matéria. Vamos aqui dar continuidade, então, à nossa apostila. Vamos falar agora sobre o nosso capítulo 6, tá bem? Então, abram aí a apostila junto comigo, vamos acompanhando aqui na aula, no livro, depois no caderno, nos exercícios, porque a gente está muito afiado. Vamos lá. Primeira coisa. Nós falamos até agora, pessoal, todos os problemas causados, as doenças pela falta de saneamento básico, o problema da qualidade da água, né? Enfim, tudo isso. E aí, nós discutimos nas aulas anteriores da importância de haver ações do governo que regulamentem, que monitorem essas condições que nós tratamos até agora. Obviamente, nós, pessoalmente, cada um de nós, temos também a nossa parcela. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Na hora de descartar alguma coisa, quando a gente falou sobre os resíduos dos lixos, o descarte dos lixos, enfim, cada um tem o seu papel. Só que o governo, ele tem um papel muito mais importante, porque é ele que vai, como o nome já diz, né, regulamentar tudo isso. Por isso que existe, então, o que a gente chama de política de saneamento, tá? Que é um projeto de ação que vai visar, então, objetivar, beneficiar a saúde pública, tá? Então, é um projeto que vai ali ficar de olho nessas questões que a gente viu. Porém, infelizmente, não é tão bem efetivo, né? Vamos dizer assim. Ainda tem muitas falhas nesse projeto, nessa política de saneamento, tá? Aqui eu coloquei, ó, que acontece tanto nas regiões rurais quanto nas populações urbanas. Eu peguei uma reportagem no site do jornal da Folha de São Paulo, olha, que apareceu assim, ó, sem esgoto, moradores convivem com ratos e problemas de saúde. Olha as condições, isso daqui é uma fotografia que saiu na reportagem. As condições em que essas pessoas estão vivendo, né? Ou seja, está faltando aqui exatamente uma política de saneamento. Não chegou, o governo não está presente nessa região, tá? E já falamos, inclusive, desses problemas causados, todas aquelas doenças. Além disso, como eu disse, olha aqui, ó, nós temos uma parcela. A população gira, né, em torno... produz, na verdade, em torno de 240 mil toneladas de lixo por dia. Vocês têm noção dessa quantidade? É o tanto que a gente produz lixo, o tanto que a gente consome diariamente e a gente vai descartando, e para onde vai isso tudo? Né? Lembra lá daquela aula anterior que nós falamos sobre o destino do lixo? A gente precisa dar espaço para isso, só que é tanto lixo, enfim, que pode acabar poluindo, sim, as nossas terras, o nosso ecossistema, tá bom? Então, vamos lá. Para isso, visando, então, todos esses problemas, né, essas ações governamentais que nós falamos até agora, surgiu, lá nas Nações Unidas, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que foram propostos, tá? Em que a ideia, a meta é que tudo isso seja cumprido até 2030, tá? Isso daqui vai visar, mais uma vez, uma vida mais justa para todo mundo, sem deixar de proteger o meio ambiente, visando o equilíbrio e a sustentabilidade do planeta, tá? Então são vários objetivos, como tá aqui, são 17, no qual todo mundo, tá? Porque isso daí não é só do Brasil, onde todo mundo, todo o planeta deverá se comprometer para que até 2030 isso daí seja atingido, tá bom? A gente listou aqui alguns desses objetivos. Olhem aqui, ó, o 2, tá vendo? Peguei o objetivo 2 e vamos falar sobre ele. O objetivo 2, ele fala sobre a fome, né? Que ele tem como título principal, ó, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, tá? Aqui eu listei exatamente o que está lá no livro de vocês. Quais são os dois tópicos, os dois pontos principais desse segundo objetivo?
acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas com situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Pessoal, tem um documentário, como é que é o nome do documentário aí, produção, que eu falei? Não lembro, né? Eu esqueci, eu assisti um documentário porque tem uns anos. Eu vou deixar depois lá no Google para vocês darem uma olhada. Lembrei. O nome do documentário é Muito Além do Peso, tá? É uma sugestão para vocês, para os pais de vocês que possam estar aí do lado também assistindo. Eu acho muito interessante que ele retrata justamente isso. Populações distantes, populações às vezes mais pobres, quais são os alimentos que eles têm acesso? É muito interessante porque mostra que nem todo mundo, nem toda a população tem acesso a alimentos nutritivos, a alimentos de qualidade, como a gente aqui nas grandes cidades, por exemplo. Só para vocês terem um exemplo do que retrata nesse documentário, sabe o que chega lá de navio, que é o único tipo de alimento que chega? Só chega Nestlé. Chega lá somente produtos da Nestlé, ou seja, chocolates, Avessa, achocolatado. Tudo bem, chega também ali às vezes leite, algum leite em pó, mas eles não têm alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, tá? E aí mostra como é que é justamente essa questão nutritiva, como as pessoas lá ganham peso, ou na verdade tem déficit de alguns sais, minerais, enfim. Vale muito a pena assistir, eu acho isso daí muito legal, que está relacionado diretamente com isso daqui. O objetivo é acabar com essa situação, é mostrar que todo mundo tem que ter acesso a alimentos de qualidade, tá bom? Depois, acabar com todas as formas de desnutrição, atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas, tá? Vamos lá. 3. O terceiro objetivo daqueles 17 lá que a gente colocou no início. Ele vai falar o seguinte, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. Então isso aqui vai estar relacionado àquilo que a gente falou também nas aulas anteriores, que a saúde não está só no fato de ter ou não ter doença, lembra? Tem a saúde física, mental, emocional e social. Então tem que haver, oferta de educação, cultura, lazer, moradia digna para todos, trabalho para todo mundo, possibilidades de vivências que favoreçam o bem-estar do ser humano, além de serviços de saúde, saneamento básico, cuidados com o meio ambiente, tá? Então precisa haver, que também é prioridade lá do governo, incentivar também a cultura, ao lazer, fazer às vezes parques naturais, locais que estejam relacionados a isso, tá bom? Continuando. Depois, o objetivo 6, que vai falar lá da água e do saneamento, coisa que a gente já tá, careca de saber, falamos sobre isso pra caramba. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. É isso que acontece, gente? Depois de tantas aulas discutindo, a gente viu, tá ainda acontecendo saneamento para todos, toda a população? Infelizmente não, né? Vamos esperar para ver se até 2030 isso daí melhora. Mas vamos ver. Acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Equitativo é igual, né? Acesso a saneamento e higiene adequado e equitativos para todos também. Melhorar a qualidade de água, reduzindo a poluição. Aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores. Então a gente vai falar também às vezes do reuso da água. Você não ficar só gastando água o tempo todo, tá? Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água. Então a gente proteger, tá sempre ali preocupado com a poluição de rios, lagos, mares, enfim. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e saneamento básico. O tanto que a gente pode contribuir nessa poluição, né? Aqui, outro tópico lá do livro de vocês, muito legal. Água, direito de todos, porém, realidade de alguns, né? Pessoal, a importância de nós termos esse contato com a nossa água potável. Vocês aprenderam lá desde a tia Teteia, lá de não sei quantos anos atrás,
de que a água ela tem essas características. Ela é incolor, inodora, insípida, ou seja, ela não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não é verdade? Só que somente por causa disso a gente já consegue distinguir se aquela água é potável ou não. Se eu pego um copo de água, olho assim pra ele, não tem cheiro, não tô sentindo cheiro nenhum, professora. Tô vendo nada, tô vendo aqui a cor de nada, tá transparente, né? Não tem nada disso daqui que a gente viu. Então ela é potável? Não, porque ali dentro, nós já falamos, podem ter vários micro-organismos vivendo, que são micro-organismos causadores de doença, tá bom? Então essa água ela tem que estar tratada, beleza? Outro problema relacionado à água é o seguinte: muitas indústrias, empresas e farmácias, hospitais, por exemplo, lançam substâncias, medicamentos, jogam nos esgotos, joga nessa água, tá? E às vezes a gente tem um excesso de medicamento, de hormônios. Saiu uma vez até também uma reportagem falando sobre isso, como que os peixes, como que estava afetando a saúde humana, porque estava tendo muito hormônio na água, hormônios por causa de remédios que estavam sendo liberados, tá? Enfim, problemas de falta de água, né? Infelizmente a gente sabe disso, que apesar de mais de 70% do nosso planeta ser constituído de água, tá? Muitos ambientes, muitos locais hoje não têm água. É um ambiente seco e não tem, ainda mais importante, não tem acesso à água potável, porque desses 70% em cerca, vamos arredondar, de água que tem no planeta, desses 70%, somente 2,5% é de água doce. A água que a gente utiliza para beber, por exemplo, a água que a gente utiliza para lavar a louça, a água que a gente utiliza para poder tomar banho, tá? A água que está mais presente no nosso dia a dia é somente 2,5%, o restante é água salgada, beleza? Então daí a importância da gente valorizar mesmo a água, deixar de ficar gastando torneira aberta lá enquanto escova o dente, enquanto lava a louça, nada disso, vamos economizar. Por isso esse símbolo aqui, ó, de reuso, é importante a gente reutilizar a água. Usa aquela água que você tomou banho, por exemplo, acabou de tomar banho, bota no baldinho, usa essa água para poder colocar na privada, para dar descarga, por exemplo. Ou então pega a água que sai da máquina de lavar, usa para poder limpar o piso, para limpar a garagem, tá? É importante a gente reutilizar essa água. Beleza. Aqui, ó, coloquei mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Isso daí é um número muito grande, pessoal. Vamos lá, continuando. A importância do tratamento de esgoto. Bom, olha essa imagem aqui. Olha quanto, né, de esgoto que é liberado diretamente nos rios, nos lagos, nos mares. A gente já falou também um pouquinho sobre isso. Não tem tratamento, esse esgoto não é tratado, ele é jogado diretamente. Quer dizer, a gente vai ver que existe sim algumas estações de tratamento, mas infelizmente elas não são 100% eficientes. Muitos esgotos, muitas indústrias, muitas empresas, os próprios esgotos domésticos que a gente chama, que é oriundos da nossa casa, são despejados dessa maneira, tá? E isso daqui, obviamente, vai estar poluindo aquele ambiente aquático, que vai causar problemas para os seres que vivem ali, vai causar morte dos animais, tá bom? Então a gente precisa sim tratar essa água, tratar esse esgoto antes de ser lançado no ambiente, beleza? Aqui então é um exemplo do que acontece em áreas rurais com residências isoladas. Áreas de população muito pequenininha, né? Lá no meio do mato, por exemplo. Como que eles fazem para minimizar esse impacto aqui, ó? Minimizar essa poluição nos rios, nos lagos, no ambiente aquático? Eles fazem o processo que a gente chama de fossa séptica. Como é que é isso? Aqui vem a canalização, né? O tubo que está saindo da casa, da rede de esgoto dessa casa aqui, por exemplo, tá? Ele passa por esse sistema onde tem esses dois principais, que a gente chama de fossa séptica e sumidouro. Aqui é porque na fossa séptica fica retido o resíduo mais sólido. Ele sofre ali decomposição e fica retido nessa região. O que é líquido, a parte líquida, então, passa para esse sumidouro. Percebam então que isso daqui está num cano,
tá aqui, querendo ou não, dividindo um pouco esse esgoto, separando, né, a parte sólida da parte líquida, e tá longe do poço da onde se retira a água das nascentes, lá do lençol freático, tá? Isso é uma maneira bem mais rudimentar, mais simples deles minimizarem esses impactos, beleza? Só que nas regiões mais populosas, como nas grandes cidades, aqui, né, no exemplo, não dá para ser uma fossa séptica, não dá vazão, aquilo ali não é o suficiente. A gente precisa dessa rede grande aqui de tratamento de esgotos, tá? Como é que é isso daqui? O primeiro setor por onde vai passar é essa região onde tem grades, que vai servir como filtro, vai reter ali os poluentes mais sólidos, tá? Tudo que for sólido, saco, plástico, pneu, enfim. Não, isso daí não, né? Isso daí não tem como colocar na rede de esgoto, viajei. Mas enfim, vai reter esses materiais mais sólidos, tá? É a primeira linha de filtração, vamos dizer assim. Depois, quando passa por essa caixa de areia aqui, é o momento que acontece a decantação. O que é decantação? Fica o líquido lá paradinho durante um bom tempo e todas as partículas sólidas que estejam dissolvidas nesse líquido vai começar a afundar, se depositar lá no fundo daquele recipiente. Isso daí que é decantação, beleza? Beleza, aí veio aqui para esses decantadores aqui primários também e vai dar origem a esse líquido que vai ficar então por cima, é o lodo que a gente vai chamar. Isso daí, tanto a parte líquida quanto a parte sólida que ficou embaixo, na verdade, eles são tratados no processo de biodigestores, numa região chamada de biodigestores. O que tem ali? Tem bactérias que vão decompor a matéria orgânica que esteja ali dentro, só que quando ela decompõe essa matéria orgânica, ela libera um gás, tá? Elas liberam um gás que é o gás metano. Esse gás metano, ele é muito importante, quer dizer, ele é utilizado na produção de energia elétrica, ele é chamado de biogás, tá? Esse biogás é produzido aqui, por exemplo, numa estação de tratamento de esgoto, que a gente chama de ETE, por exemplo, a siglazinha dele, tá bom? Então, enfim, aí passa por aqui, por esses biodigestores, produz então esse biogás que é utilizado na geração de energia elétrica. E no final, a última parte, acontece a aeração, vamos dizer assim, uma região, tá vendo que tem umas hélices, onde ficam girando, movimentando aquela água para poder oxigenar, para poder botar oxigênio naquela água, tá? Aqui já é o processo final. Pronto, agora sim essa água, olha a coloração, ó, marronzinho, depois ficou azulzinho, mais limpinho. Agora sim tá pronto para poder ser liberado lá nos ecossistemas aquáticos, tá bom? Então é uma maneira de minimizar e muitos impactos. Ah, professora, mas essa água aqui agora ela saiu limpinha, eu posso usar essa água para poder beber? Não, pelo amor de Deus. Aqui não é tratamento de água, aqui é tratamento do esgoto. Essa água não é boa para poder beber, não é água potável. Ela só tá limpa, ela tá mais limpa para poder ser disponibilizada no ecossistema, lá nos ambientes aquáticos, sem causar grandes impactos, tá bom? Vamos lá, que hoje tem bastante coisa. Agora, o que são esses indicadores de saúde? São critérios aqui, ó, critérios utilizados para avaliar aspectos de saúde de populações humanas e fornecer informações para planejamentos públicos. É quando a gente faz pesquisas, a gente vê os índices, aonde que está tendo maior problema de saneamento básico, aí vai lá, faz as pesquisas, coloca em gráficos, aonde que tem, igual aqui que a gente vai falar, aonde que tem a maior mortalidade infantil, tá? São pesquisas, buscas que a gente vai fazendo de maneira a tentar entender qual é o problema principal que está acontecendo naquela região, naquele bairro, naquela cidade, enfim, para fazer de fato ter um planejamento de ação do governo para tentar melhorar aquilo ali, tá bom? Aqui, ó, exemplo do livro de vocês, peguei a imagem lá do livro. Coloca classes de tamanho das populações dos municípios, então aqui, ó, populações de até 5.000 habitantes, de 5.000 a 10.000, vai aumentando o tamanho da população, tá bom? E assim, quais são os domicílios, então, que têm saneamento adequado ao longo desses anos aqui, de 1991, 2000 e 2010, tá? Então aqui, percebam, lá no livro de vocês tem até umas perguntinhas. Ele fala assim, ó, vou pegar aqui o livro, tá? Vou pegar aqui o livro junto com vocês, ó, lá na página 124.
ele coloca algumas perguntas que é o seguinte: ao longo desses anos, o saneamento básico nesses municípios aumentou ou diminuiu? Olha aqui, ao longo dos anos a gente tem que ver nessas três cores. Aqui é o primeiro ano, depois o segundo, depois esse terceiro. Aumentou ou diminuiu, gente, em cada uma dessas populações? Sempre aumentou, tá vendo? Ao longo dos anos, sempre foi aumentando essa oferta de saneamento adequado. Aí depois ele pergunta outra coisa. A abrangência do saneamento básico é maior nas grandes ou pequenas populações? Aonde? Olha aqui, olha o número. Sempre maior nas grandes populações, tá vendo? Em comparação com as pequenas. Enfim, tá? Então é isso. São gráficos, são dispositivos que vão usar para poder a gente ver o que está acontecendo. Outra tabelinha que mostra lá número de óbitos infantis, tá? Por 1000 nascidos vivos. Aí a pergunta assim, ó, qual a região, dentre essas aqui do Brasil, que tem o maior índice, o maior número de óbitos infantis, pessoal? Analisa aí 2 segundos, aonde que tem sempre o maior número, hein? Olha aqui, Nordeste, ó, em 2000 foi o maior, aqui foi o maior, aqui foi o maior. Percebam que Nordeste tem sempre o maior número de óbitos infantis, ou seja, a gente precisa ter, o governo precisa estar de olho nisso. Precisa estar enfocado lá no Nordeste, o que está acontecendo lá, qual é o problema que está acontecendo, por que tem tanta criança morrendo. Aí ele vai às vezes jogar, interligar essa informação com outros, com problema de saneamento, com vacinação, enfim, tá? Qual que é o menor? Qual é a região que tem o menor índice? E aí? Qual? Região Sul, né? O Sul, olha lá, sempre o menor númerozinho, o menor índice de óbitos, de número de mortos aí. Beleza. Aí agora vem o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS, pessoal, ele foi criado, como tá aqui, ó, lá em 1988 na Constituição, que o objetivo dele era o quê? Oferecer acesso integral, universal e gratuito à saúde e de serviços. Ou seja, o objetivo é que todo mundo, independente de qualquer coisa, tenha acesso à saúde. Não vai haver diferença. Quem mora em tal lugar, quem mora em outro lugar, quem tem uma condição de vida tal, quem tem uma outra condição, todos devem ter direito à saúde e ter acesso a isso de maneira pública. Isso daí que foi o SUS, tá bom? Ele vai ter ele vai atender, né? Tanto exames práticos, né, ambulatoriais que a gente chama, você chega lá, às vezes só se machucou, me machuquei, enfim, alguma coisa do tipo, até coisas mais complexas como uma cirurgia, transplantes, enfim, tá? E é isso que a gente fala aqui. Ele vai ser responsável por isso, a consultas, exames, internações, até fiscalização de alimento e registro de medicamento. Esse SUS, ele está relacionado, galera, à nossa população indígena. Nós temos 890 mil povos indígenas, tá? E aí se criou o que a gente chama de Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Por quê? Essa população, pessoal, eles têm a sua cultura própria, o seu conhecimento próprio sobre saúde também. Vocês já devem ter visto, às vezes até em aulas lá de história, como eles pegam os próprios recursos da natureza para poder usar como medicamento, né? Eles têm a sua cultura. E aí a gente precisa respeitar isso. Por isso que tem um setor especializado onde vai atender essa população indígena, sempre visando isso, respeitando a cultura e os saberes dessa população, tá bom? Então por isso que tá aqui, ó, atendimento à saúde respeitando essas diferenças culturais. Tá lá, ó, legal, bonitinha essa figura, né? Aqui é só um mapa mostrando onde estão distribuídas esses distritos sanitários, tá bem? Bom, e para finalizar, a gente vai falar sobre essa tecnologia digital. A gente sabe que a tecnologia está sempre aumentando, está sempre evoluindo. Isso, obviamente, vai trazer benefícios aqui para a saúde também. Quando você chega hoje num hospital, numa consulta médica, graças a essa tecnologia, o seu médico consegue, pelo seu nome e seu CPF, digitar lá no sistema, lá no computador e ter todo o seu prontuário, todo o seu histórico, tudo que você já teve de doença, de problemas, às vezes de uma cirurgia, tem acesso a isso, se ele quiser, né? Naquela hora ele vai conseguir ter esse acesso,
tá? Que é o que a gente chama, ó, de prontuário eletrônico do cidadão, onde está todas as informações da sua saúde, do seu histórico lá. Isso, obviamente, vai otimizar o tempo e recurso, otimiza o tempo ali do própria relação do médico-paciente, né? Ele já tem todas aquelas informações. Também tempo de você, às vezes, ter que fazer novos exames, fazer novas rotinas nisso daí. Está relacionado à sustentabilidade, porque com isso, com tudo digital, minimiza a quantidade de papel, de pasta, de prontuários físicos mesmo, né? Então isso está relacionado à sustentabilidade. E o departamento, a parte que vai então fiscalizar, ficar aqui responsável por essa parte digital, tecnológica, voltado para a saúde, é esse aqui, ó, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, tá bom? Que vai cuidar dessa parte, está sempre ajudando. Claro que a tecnologia, avanço da tecnologia tem seus lados positivos e negativos. Depois dá uma olhadinha lá no livro de vocês que fala um pouquinho dessa nossa necessidade também de celular, que aí vai abranger esse ponto negativo, tá bom? Mas para hoje, para nossa matéria, fica faltando só esse calendário, a importância da vacinação. A gente já falou sobre isso, então aqui é só mesmo a maneira de demonstrar quais são as vacinas. Eu nem coloquei aqui todas aquelas tabelas que tem no livro de vocês, que vai mostrar as vacinas obrigatórias, né? Vamos dizer assim, as que todo mundo deveria tomar na infância, que eu botei só da infância. Mas tem na infância, na adolescência, na vida adulta, nos idosos. Tem vacina para todas essas fases, tá? Aqui eu só listei algumas, ó. A da HPV contra a ai meu Deus, meningite meningocócica, contra a hepatite, contra lá o que a gente viu do tétano, lembra, pessoal, do problema do tétano? A tríplice viral, falamos dela também rapidamente, febre amarela, enfim, todas as vacinas que a gente precisa tomar. Tá lá no livro indicando a quantidade de doses, né? Quantas doses a gente tem que tomar, qual a idade que você vai precisar tomar, enfim. Da importância da gente se precaver, né? Se prevenir contra essas várias doenças que nós falamos até agora. Beleza? É isso. Ficamos aqui nessa aula. Eu sei que ficou, deixa eu ver, longo. Nossa, falamos demais. Mas é bastante coisa, bastante informação. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos já já nos exercícios. Beijo, tchau, tchau!